Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Volto com mais um texto de 2019 e cujo título é Doçura no Olhar. Esse texto é de 28 de março de 2019. Vamos lá. Existem pessoas tão amargas que levam a vida como se fossem um negativo de filme das antigas fotografias. Só enxergam o avesso das coisas, os defeitos, a escuridão. Vivem para apontar o que o mundo tem de pior. Passam os dias a reclamar de tudo e de todos num pessimismo sem fim. Muitas vezes o fazem com ironia, como se fossem os donos da razão, incapazes de olhar a vida de uma forma positiva e ver que para tudo há uma saída. Que nem tudo é o que parece ser e que às vezes nós não conseguimos enxergar o positivo das situações por não querer abrir mão de opiniões arraigadas e por pura teimosia. Antipatizam com quem sequer conhecem bem, desgostam com a maior facilidade, muito boas em apontar os erros alheios, mas péssimas em olhar para as próprias atitudes. Elogios são raros em seus lábios, mas as críticas são frequentes. De onde vem tanto amargor? Com certeza de feridas que não foram expostas ou curadas, de dores não assumidas que corroem a doçura da alma. Aos que conseguem ver o mundo de uma forma mais positiva e com amor, convém agir no sentido oposto. Não condenar ou se magoar com esse tipo de pessoa. Eu sei que muitas vezes a vontade é de mandar para bem longe. Mas temos que procurar entender que toda essa amargura, toda essa negatividade em relação ao mundo deve ter muita dor por trás. E não apontemos dedos ou façamos julgamentos. Pelo contrário, tentemos mostrar que sempre há algo bom. Que um sorriso pode mudar o dia de alguém. Que atitudes positivas podem mudar o mundo ao seu redor. Que muitas vezes precisamos mudar o olhar, ouvir sem julgar e ter o coração aberto às oportunidades de crescimento que as dificuldades nos oferecem. O mundo só será um lugar melhor quando nós nos tornarmos pessoas melhores. Hoje, a informação se espalha mais rapidamente, contudo, nem sempre da melhor forma ou de forma justa. Tem sido muita coisa, tem sim muita coisa ruim acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, existem inúmeras pequenas coisas boas acontecendo também. Embora os holofotes prefiram se voltar para o mal, como se a humanidade tivesse se transformado em urubus atrás de carniça. Sejamos então as lanternas a iluminar e mostrar a imensidão de formiguinhas trabalhando anônimas em benefício dos demais. E como abelhas, poderemos disseminar o bem ao redor do mundo. Ah, humanos, temos a pretensão de ser a espécie mais inteligente sobre a Terra, mas a natureza, com toda a sua simplicidade, tem muito a nos ensinar. Cabe a nós a humildade de, ao menos, observar com mais atenção e mais doçura no olhar. Bem, quem não conhece, né, quem não tem alguém próximo, né, que tem aquele tipo de pessoa que tudo é negativo, que é pessimista, que só reclama, que fala mal dos outros, que fofoca, é assim, chega a ser desgastante, né? Porque às vezes isso contamina, né, a gente, né? Começa a te desanimar, traz uma energia ruim, né, para a vida da gente. Então, esse é o exercício da gente não deixar se contaminar por esse tipo de pessoa pessimista, negativa, que só vê defeito, que só reclama, que fala mal de todo mundo. E antes eu sabe que eu me irritava às vezes, né? Porque assim, não que eu brigasse com a pessoa assim, mas eu sentia que aquilo meio que estragava o meu dia, sabe? Te dá aquela irritação, te deixa mal-humorado, né? Então,
porque aquela pessoa tem aquela carga negativa, né? E com o tempo a gente vai aprendendo, né, a afinar um pouquinho, né, o olhar e a sensibilidade para esse tipo de comportamento. Você começa a perceber que aquela pessoa que está falando às vezes dos outros, criticando os outros, ela está falando muito mais dela do que de quem realmente ela está nominando ali, né? Né? Tem aquela frase que fala, né? Quando eu nunca sei, né? Quem que é que fala de quem, né? Mas assim, vamos supor que é quem quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Aí eu não sei se é o Paulo que fala do Pedro, ou o Pedro que fala do Paulo, enfim, mas entenderam, né? Então, quando a pessoa está falando de outra pessoa, ela está falando muito mais dela do que, na verdade, daquela pessoa que ela está criticando, que ela está, né, fofocando, alguma coisa assim. E normalmente são pessoas que passaram por situações de mágoa e que não foram trabalhadas, não foram curadas, são feridas que são abertas, que estão abertas, né? E, e elas não querem olhar para aquilo, então elas olham para os outros, elas transferem aquela dor dela para os outros, né? E a gente tem que ter um olhar assim, né, hoje, né, de compaixão, né, com essas pessoas. Quando a gente puder auxiliar, né, falar, tentar conversar, às vezes é uma pessoa que você tem mais intimidade, você pode até tentar falar a respeito disso, né, ser mais direto, né, mas nem sempre a gente consegue, né, e a gente vê também muitas pessoas, barulho de moto, muitas pessoas que se deixam contaminar também por notícias, porque infelizmente, né, os meios de comunicação eles vendem mais a tragédia, né? Vendem mais a notícia ruim. Então isso dá mais ibope. As pessoas parecem que gostam, né, de ver o sofrimento, de ver a tragédia, né? Então a impressão que a gente tem é que o mundo só tem coisa ruim acontecendo. E não é verdade. Tem tanta coisa boa, tem tanta gente ajudando outras pessoas, tanta gente tendo atitudes nobres, né? Mesmo em lugares assim, em que coisas ruins estão acontecendo, sempre tem histórias bonitas ali por trás, né? É só a gente procurar, que a gente vai achar. Até porque a gente tem uma cultura de que o bem não pode ser exposto, né? Eu não sei quem, não sei, acho que houve uma distorção aí, né? Essa coisa de que falar, não pode expor o bem, porque isso é vaidade. E eu não entendo que seja assim. Eu acho que uma atitude boa, ela deve ser mostrada, lógico, não se a pessoa faz aquilo com a intenção de aparecer, né, de parecer virtuosa, não com essa intenção, mas quando você vê uma atitude bacana acontecendo, eu acho legal que se mostre aquilo, que as pessoas vejam, porque isso dá uma esperança, né? A mesma coisa nas redes sociais, por exemplo. Se você estiver rolando lá uma das redes sociais, você está vendo as notícias. Repara no sentimento que você tem quando você vê uma notícia ruim e quando você vê uma notícia legal, uma notícia boa, um gesto bonito, um gesto caridoso. O que aquilo faz com o seu sentimento, né, na hora? Te melhora o dia quando você vê uma atitude legal, né, uma atitude boa de uma pessoa que ajudou a outra, uma pessoa que está fazendo um trabalho bonito, né, de caridade, de benevolência. Então, é simples da gente perceber a diferença, né, do que a gente sente quando a gente vê uma notícia ruim e uma notícia boa. Mas por que é sempre a ruim que espalha que nem rastilho de pólvora e a boa não?
Porque se tem essa mentalidade de que ai, não pode mostrar as atitudes boas. E hoje eu penso ao contrário, tem que mostrar, a gente tem que começar a ver que existe muita gente boa, que existe muita coisa boa acontecendo e que isso precisa ser mostrado, né? As pessoas não têm que sentir vergonha disso, não têm que sentir que ai, não, não pode, porque senão o que, que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou querendo me exibir. Se você está fazendo com a melhor das intenções, é isso que conta, sabe? É, eu, na época que eu fazia trabalho voluntário em hospital, eu só cheguei, eu estava querendo muito fazer um trabalho voluntário, só que eu não conseguia achar, sabe? Eu procurava, e era difícil, alguns grupos exigiam. É, faziam muitas exigências, sabe, para você poder participar. E eu queria alguma coisa assim que realmente fosse uma coisa simples e de doação mesmo. Eu doar o tempo que eu tinha disponível, sem precisar fazer curso disso, curso daquilo, sabe? E, e aí eu cheguei a um grupo através do quê? Da divulgação de uma amiga que fazia parte desse grupo e que postou fotos numa rede social do trabalho deles no final de semana. Aí eu achei assim, muito, falei, nossa, era isso que eu queria fazer. E aí eu entrei em contato com ela, mandei uma mensagem para ela, falei, nossa, queria tanto fazer isso, mas eu estou com dificuldade, porque exigem, os lugares que eu procurei exigem um monte de coisa, exigem curso, exigem não sei o quê, né? E eu não tinha condições, né? De um grupo que eu procurei, você tinha que fazer um curso, uma formação num lugar longe, tinha que pagar e não era barato. E eu falava, gente, mas eu queria fazer uma coisa voluntária, eu queria, né, doar o meu tempo para ajudar alguém, né? E aí ela falou para mim, não, é só a única coisa que você precisa é ter amor no coração e tempo para doar. Aí eu falei, perfeito, é o que eu queria. E aí eu pedi, né? Entrei em contato com ela, me passou o contato da coordenadora, entrei em contato com a coordenadora, ela falou, não, pode vir no próximo final de semana. E eu fui nesse final de semana e nunca mais parei. Eu ia todo final de semana e eu amava aquilo. E aí, que no começo assim, né? Eu não tirava foto, nada. Depois aí eu comecei a pensar, gente, se não fosse as fotos dessa minha amiga, eu não teria chegado aqui. Quanta gente às vezes tá querendo fazer um trabalho assim, tem tempo, tem, tem, né, uma personalidade, é caridosa, é bondosa, né? Quer fazer um trabalho de doação e não tem a oportunidade. E aí eu comecei a divulgar o trabalho e eu levei muita gente para esse trabalho, porque aí as pessoas vinham me perguntar, eu quero participar. E muita gente que eu conheci acabou participando, né? E, e era muito legal, porque às vezes no final de semana a gente estava numa turma boa, numa turma. A gente formou uma turma muito unida, sabe? Muito alegre. E essa alegria contagiava, né, os pacientes do hospital. Então, e se eu ficasse naquela mentalidade do começo, ai, não pode fotografar, ai, melhor não mostrar, ai, porque vão achar que eu tô querendo me exibir e tal, essas pessoas também não teriam chegado, assim como eu não teria chegado nesse trabalho. Então a gente tem que quebrar essa coisa, sabe? De ficar se preocupando. Vai ter gente que vai falar, ai, olha lá, tá querendo aparecer. Como tinha. Mas aí não é um problema seu, você não tem como controlar o que as pessoas pensam. O que você pode controlar é qual é a sua intenção. Porque, assim como tinha gente que ia fazer o trabalho, só mesmo ia uma vez, tirava foto e nunca mais aparecia. Acontecia também. Mas aí não é um problema seu, é um problema da pessoa, né? Então a gente não tem que ficar, a gente às vezes deixa de fazer coisas boas e positivas porque a gente está preocupado com o que o outro vai pensar. Será que vai pensar que eu estou. Não importa. O que importa é a tua intenção, o que o teu coração está te dizendo para fazer. Você quer levar essa informação para outras pessoas porque você quer que outras pessoas tenham a oportunidade que você teve? É o que importa. Você não está fazendo aquilo para se exibir, você está fazendo
para divulgar um trabalho bonito, um trabalho que precisa de mais pessoas, porque realmente a gente precisava de mais pessoas. Era difícil, por exemplo, a gente precisava de alguém que tocasse instrumento, porque a gente tinha só 2 pessoas que tocavam violão. E eles tinham que se revezar um final de semana cada um, porque e não tinha quem os substituísse se um dia um ficasse doente ou tivesse algum problema, algum compromisso. Porque só tinha eles dois e era uma dificuldade para a gente arrumar quem tocasse violão. Então, assim, eu tentava divulgar, eu tentava falar com amigos que eu sabia que tocavam, sabe? E até consegui. Levei acabou um amigo indo também que tocava violão e era muito legal, ele era super divertido. Então, é isso que importa. Qual a sua intenção? Qual a intenção que você está colocando ali? Então, não importa o que os outros pensem, né? E porque tem muita gente que realmente só olha para as pessoas com amargura no coração. Então ela vai olhar para um trabalho desse e falar, olha lá, ai, tá querendo se exibir. Ai, olha, não sei, mas não é problema seu, né? Ela poderia ter, se fosse outra pessoa, iria olhar como eu olhei as fotos da minha amiga. Poxa, eu queria fazer esse trabalho, olha que trabalho lindo, né? Você vê a diferença na forma de olhar para a mesma situação? Então, o que eu quis falar nesse texto é que a gente tem que ter um pouco mais de doçura para olhar com as coisas, um pouco mais de benevolência, não ficar julgando o tempo inteiro, achando que fulano. A gente acha demais, né? Ai, tá fazendo isso porque eu acho que a pessoa tá com aquela intenção. Você não conhece a intenção da pessoa, você não conhece o coração da pessoa, né? Até hoje mesmo, hoje em dia, com esse mundo caótico, maluco que a gente está vendo, tem pessoas que a gente pode tá entendendo que ela está tendo uma conduta completamente errada e de repente a intenção dela por trás daquilo é justamente talvez mostrar, expor coisas que precisam ser expostas. Então, assim, dizem, né, que a gente vai se surpreender bastante, que tem pessoas que parecem os vilões e que a gente vai descobrir que não são. E tem pessoas que a gente acha que são os mocinhos e a gente vai descobrir também que não são. Então, justamente porque a gente não conhece as intenções por trás das atitudes. Então é importante que a gente perceba, né, como as pessoas se comportam, as atitudes das pessoas. Lógico que a gente avalia sempre isso também, né? Porque, lógico, uma pessoa que só tem atitude ruim, só se comporta para prejudicar os outros, essa pessoa não, né, não pode ser uma pessoa boa. Mas tomar muito cuidado com essa coisa de ficar só julgando, achando, criticando, ter sempre esse olhar negativo para todas as situações. Isso vai trazendo muita amargura, muito peso para a vida da gente. Então, eu acho que a gente tem que levar as coisas de uma forma mais leve, sabe? E também até com essas pessoas que têm esse comportamento, que todo mundo tem alguém próximo que age assim, né? Que critica demais. Tentar também entender que talvez essa pessoa tenha passado por situações que a gente desconhece, a gente não conhece a história às vezes, e ela carregue talvez feridas que a gente desconhece, então por isso que ela se comporta dessa forma. E que a gente possa tentar auxiliar esse tipo de pessoa que aparece na nossa vida, porque ninguém aparece na nossa vida por acaso. Todo mundo que cruza o nosso caminho tem um porquê, tem uma razão de ser, né? Ou a gente tem que aprender alguma coisa, ou a gente tem que ensinar, né? Então, mas que a gente procure olhar para todas essas situações de uma forma mais amorosa, né? sem,
sem criticar, como muitas vezes é a nossa primeira reação é o olhar crítico, o olhar de condenação. E a gente precisa começar a fazer esse trabalho de mudar justamente esse olhar, porque quando a gente consegue mudar esta forma de enxergar o que nos rodeia, né, o mundo ao nosso redor, o mundo ao nosso redor muda, né? Porque é o nosso olhar que vai transformando as coisas em situações mais agradáveis, mais confortáveis, né? Porque quando você enxerga um mundo com mais amor, tudo vai se transformar de acordo com aquela energia que você está emanando. Então, esse texto que fala na doçura no olhar é justamente a gente trazer esse olhar de maior benevolência, de maior compreensão, de mais empatia, para justamente mudar o nosso entorno, porque até quando a gente se comporta desta forma com essas pessoas que têm essa energia pesada, tudo, a gente aos pouquinhos consegue também ir contagiando e mudando a energia delas e fazendo com que elas mesmas comecem a se perceber através de você, né? Porque nós somos espelhos. E de repente ela se perceber através do outro o quanto ela carrega de negatividade e tentar mudar isso, tentar se espelhar em quem leva uma vida mais alegre, mais mais amorosa, né? De tentar compartilhar coisas boas. É esse olhar, quando a gente muda esse olhar, a gente muda a realidade ao nosso redor, né? Então, tentar agir da forma mais positiva que a gente conseguir. Lógico que a gente não, lembrando que a gente não está 100% bem todos os dias. Tem dias que a gente também vai estar assim, ou cansado, ou mal-humorado, mas que isso seja um momento e que a nossa vida tenha mais momentos de leveza, de alegria, de compreensão, de empatia, de felicidade mesmo, porque a felicidade é feita de todos esses momentos, né? De todas essas situações. Que a gente consiga levar uma vida mais leve a maior parte do tempo. Porque aí tudo ao nosso redor vai ficar mais leve, vai ficar mais feliz e mais cheio de energia, de amor e de contribuição para um mundo mais próspero, né? Próspero no sentido de, de harmonia e de equilíbrio em todos os sentidos da vida da gente, né? Então é o que eu espero que a gente faça esse exercício de tentar olhar a vida de uma forma mais amorosa, com mais doçura e com mais alegria, certo? Fica aí mais essa reflexão e a gente se encontra no próximo texto. Até o próximo, um grande beijo no coração de cada um.